Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Wellington Silva respondendo aqui mais uma questão de física para vocês, envolvendo aí a parte de dilatação térmica, tá? Então, já vai curtindo o vídeo, comentando aí de qual cidade, qual estado você é. Fala aqui de João Pessoa, Paraíba, e a nossa meta é chegarmos aí aos 37.300 inscritos, tá? Lembrando que nosso canal tem questões de matemática, física e química dos mais variados conteúdos. E no final do vídeo vai aparecer 2 cards, um botão de inscrição e outro com a playlist para você continuar estudando por aqui. Olha só a questão da UFLA, né, Minas Gerais, que diz assim: um bulbo de vidro conectado a um tubo fino com coeficiente de dilatação desprezível, contendo certa massa de água na fase líquida, é mostrado a seguir em 3 situações. Então preste bem atenção. Uma massa de água na fase líquida é mostrada a seguir em 3 situações de temperatura. Na primeira, o sistema está a 4 graus Celsius, né? Na segunda, a 1 grau Celsius e na terceira, 10 graus Celsius. Conforme a temperatura, a água ocupa uma certa posição no bulbo. Então, conforme a temperatura, a água ocupa uma certa posição no tubo. Tal fenômeno é explicado pelo quê? Primeiro, tem que entender que a água tem um comportamento anômalo, não é? A substância água tem um comportamento anômalo, ou seja, fora do normal, não é? É uma anomalia o que acontece com a água dentro desse conteúdo de dilatação térmica. E essa anomalia acontece de quanto a quanto, né? Entre os valores de 0 graus Celsius e 4 graus Celsius. Perceba o seguinte: quando está aumentando a temperatura, tá? Quando eu aumento a temperatura, a água ela vai sofrer uma contração, tá? Vai sofrer uma contração. Deixa eu botar aqui. Sofre uma contração. Já quando ela está diminuindo a temperatura, ou seja, de 4 graus Celsius para 0 graus Celsius, vai acontecer, ou seja, quando eu estou diminuindo a temperatura, deixa eu colocar aqui T de temperatura, e aqui quando eu estou diminuindo a temperatura, tá? Deixa eu colocar a palavra diminuindo aqui, ou diminui a temperatura, o que acontece? Vai acontecer uma coisa chamada dilatação, ou seja, vai aumentar. Mas, professor, isso acontece por quê? Por causa da questão da estrutura da água, tá bom? Há uma estruturação ou desestruturação nessa variação de temperatura entre 0 e 4 ou 4 e 0. Então, todas as coisas naturais, né? Quando eu aumento a temperatura, elas vão dilatar, vão aumentar. Só que a água acontece ao contrário, de 0 a 4, aumentando a temperatura, ela sofre uma contração. E quando está diminuindo a temperatura, ou seja, de 4 graus Celsius para 0 graus Celsius, diminuindo a temperatura, ela vai sofrer uma dilatação, um aumento, tá bom? Então, guarde bem essa informação. Deixa eu sublinhar tudo aqui, deixar tudo dentro de um quadradinho, ó. Quando eu aumento a temperatura, tem uma contração, e quando eu diminuo a temperatura, vou ter uma dilatação, tá bom? Então, é esse o comportamento anômalo da água. Então, vamos entender a questão. Por que que tem essa variação aqui de líquido, né? Ó, 4 graus Celsius. Aí aqui foi de 4 para 1 grau. O que aconteceu com o líquido? Aumentou o volume. E de 1,
Ó, aqui diminuiu a temperatura, aumentou o volume. E de 1 para 10, aí claro, ele estava aqui nessa altura, e aí só aumentou, passou a ter o comportamento normal. Por quê? Esse comportamento anômalo fica compreendido apenas entre 0 e 4. Daí segue a normalidade também dos outros compostos, tá? Então vamos lá. Pelo aumento de volume da água de 0 a 4, quer dizer, de 0 a 4 graus, esse volume não vai aumentar, não. O volume vai diminuir, porque haverá uma contração, tá? Então, nessa letra já está errada. Ó. Isso acontece porque vai acontecer um aumento do volume de 0 a 4, não, de 0 a 4 há uma contração, uma diminuição do volume, tá? Então, está errado já essa na primeira parte aqui. Aí, ele seguido de uma diminuição do volume a partir de 4 graus, não, a partir de 4 graus para frente o volume tende a aumentar e não diminuir. Então, letra A está fora. Letra B. Pela diminuição da densidade da água de 0 a 4, não é porque de 0 a 4 ele está sofrendo o quê? De 0 a 4 ele vai estar diminuindo o seu volume. Quando eu diminuo o volume, eu aumento a densidade. Pela fórmula bem conhecida de vocês, que é a da densidade, que é a fórmula da densidade igual a massa sobre o volume. Então, de 0 a 4, o que é que acontece? Há uma diminuição do volume, e aí você sabe, quando nós diminuímos o volume, aumentamos a densidade, e não diminui a densidade. Então, está errado a letra A. Está errado aqui, está errado aqui. Perfeito? Também está errado aqui na letra A. Letra C. Pelo aumento do volume da água a partir de 0. Espera aí, a partir de 0 realmente vai aumentar, mas segue só aumentando? Não, né? Então, a partir de 0, o volume, na verdade, nem vai aumentar, vai diminuir. Né? A partir de 0, ou seja, entre 0 e 4, aumentei a temperatura, vai haver uma contração, não vai ter um aumento de volume. Então, também está fora aqui a letra C. Letra D. Pelo aumento da densidade da água de 0 a 4 graus. Espera aí. De 0 a 4 graus, há um aumento de temperatura, acontece uma contração, e quando acontece uma contração, eu estou diminuindo o volume. Diminui o volume, aumenta a densidade. Então, pelo aumento da densidade de 0 a 4, porque de 0 a 4 está acontecendo a contração, a diminuição do volume. Então, quando eu diminuo o volume, eu aumento a densidade. Seguido de quê? De uma diminuição da densidade a partir de 4 graus. Ou seja, a partir de 4 graus, ela passa a ter o comportamento normal, não é? Então, a partir de 4 graus para cima, 4, 5, 6, 7, 9 e assim por diante, o volume passa a aumentar. E aí, quando o volume aumenta, a densidade diminui. Então, a resposta gabarito, oficialmente aqui é a letra D de dado, tá bom? Então é isso. Se você gostou da explicação, curta o vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e até a próxima resolução. Valeu!